Olá, meu nome é André Luiz Ramos. Eu quero agradecer a grande oportunidade de participar do primeiro Congresso Brasileiro com vocês, de Ciência, Espiritismo e o Ambiente. Me sinto honrado pelo convite. O nosso tema é sobre a nova era e eu vou compartilhar com vocês essa apresentação em que nós vamos fazer uma reflexão profunda e, ao mesmo tempo, sentir o tema durante toda essa exposição. E antes de começar a apresentação do tema, eu estou inteiramente à disposição de vocês, dentro da minha formação, como empreendedor, neurocientista, físico, mestre em física médica, também trabalho com consultoria em tecnologia aplicada à saúde, implantação de espiritualidade nas empresas, que é uma consultoria que tenho desenvolvido já há alguns anos, e tem tudo a ver com a nova era já, alguns projetos profissionais, porque muitas empresas estão buscando a qualidade de vida acima, inclusive, de outros interesses com relação ao que fazem nas suas empresas. E a gente aqui, nesse tema, tem como finalidade principal também descortinar para vocês um pouco da minha experiência no campo de ciência, espiritualidade e também na prática de solidariedade. Eu sou, em relação a esse tema, fundador, diretor da Paz e Amor em Ação, onde desenvolvemos uma atividade humanitária aqui em São Paulo, no Brasil, e com parceria com outras cidades do Brasil, auxiliando pessoas em situação de rua e também de comunidades na parte de alimentação e também para conseguirem trabalhos. Atendemos refugiados do Haiti, aqui em São Paulo também, e de outros países da África. Então, eu quero compartilhar com você a minha experiência pessoal, mas também buscar nos conhecimentos científicos e de espiritualidade como nós possamos hoje construir um novo planeta Terra. Quais são os princípios fundamentais? Deixa o meu contato para nós podermos estreitar nossos relacionamentos aqui. Como é que nós podemos utilizar todo o conhecimento que temos para construir uma nova Terra, construir um novo planeta, transformar, renovar todos os aspectos que envolvem direitos humanos, que envolvem a atender necessidades das pessoas menos favorecidas e, obviamente, construir a nossa própria felicidade, construir a felicidade do cosmos. Isso faz parte. Eu dividi esse nosso encontro em 3 momentos. O primeiro momento é a introdução, onde nós vamos falar um pouco sobre esses 3 aspectos, reflexões fundamentais nessa introdução, para nós podermos mergulharmos, de fato, na temática, no conjunto desses 3 pilares da vida humana: ciência, espiritualidade e a vivência do amor, o amor em ação. A partir do terceiro momento, nós vamos já trazer, principalmente, a vivência desse amor em ação, e como entendendo espiritismo, entendendo espiritualidade como uma alavanca de transformações humanas e sociais. Então, vamos refletir um pouco, rapidamente aqui, nessa introdução, sobre ciência, depois sobre espiritualidade e rapidamente sobre amor em ação, antes da gente entrar no tema propriamente dito. Vamos juntos? Então, olha só, primeira coisa, gente, ciência, né? Ciência, eu questiono aqui, vamos refletir, é tentativa e erro? O que é ciência para você? Acreditar num cientista é o mesmo que acreditar num xamã, ou num pai de santo, ou num médium incorporado? Ciência é uma religião moderna? O que você acha? Como é que você sente o momento atual? Aceitar a ciência é ser ingênuo? E outros aspectos, outras reflexões importantes, né, que nós podemos pensar no nosso contexto atual. Por que acreditar que o átomo é científico se eu não o vejo? E cabe perguntar também em relação a outras coisas. Se acreditar naquilo que eu não vejo é científico ou não é. Então, nós estamos num momento importante de refletir sobre o que é ciência. O que os cientistas profissionais fazem
Um leigo pode fazer ciência se fizer uma pesquisa científica? Fica uma pergunta. Por exemplo, um astrólogo profissional, ele tem credibilidade no meio que ele vive, que ele trabalha. Portanto, ele faz ciência? Vocês conseguem perceber a diferença entre as coisas? Estamos falando aqui nem o que é certo e o que é errado, pelo contrário, só definir o que é ciência. Né? Fala que astrólogo, mas também fala um constelador familiar, enfim, alguém, um terapeuta de uma determinada técnica, percebe? Então, assim, o fato de ter credibilidade, aquilo é ciência. Então, aí que está o ponto. Né? Nós estamos falando aqui de coisas diferentes. Nós vamos ter vários conhecimentos até milenares, e que desempenham os seus papéis, as suas terapêuticas, as suas abordagens terapêuticas de maneira fantástica, e a ciência, muitas vezes, ela pode estar ao lado. Então, nós vamos tentar entender isso tudo, isso é importante. Tá? Para nós definirmos, para nós entendermos claramente esse aspecto, a ciência ela está muito associada à busca da verdade, à busca pela verdade. Então, nós buscamos descoberta dos fatos do mundo por meio de observações, simulações e experimentos. Nos experimentos, nós construímos eles a partir de métodos, metodologia, que possa ser reproduzida diante dos resultados que aparecem diante desses experimentos. E a reprodutibilidade desses experimentos. Então, pela crítica, pela acumulação de conhecimentos e mínimo viés. Tá? Então, a ciência ela está associada a esse aspecto aqui. Né? A busca pela verdade. E para que ela serve? Nós vamos ter aí sempre uma situação da busca da verdade, né? E a parte do instrumentalismo. Nós vamos ter sempre, muitas vezes, os dois aspectos a serem observados e analisados. Então, a busca pela verdade ela é extremamente importante. E aqui nós vemos que nessa busca pela verdade, nós temos verdade, temos crenças, temos conhecimento. Ainda buscando compreender o que é ciência e refletir sobre o que é ciência, sem pretensão aqui de dar nenhuma resposta, muito menos, mesmo trazendo aqui alguns autores, o objetivo principal é fazermos refletir sobre o que é ciência. Né? O fato, o que o mundo é. O que é o mundo? É um fato. Então, nós vamos ter ali a verdade por trás do fato, por trás de um fenômeno. Crença. Fato e crença são diferentes. Então, crença é sobre qualquer coisa. Eu posso ter crença sobre qualquer coisa, e você também. Crenças verdadeiras são aquelas crenças sobre os fatos, embasado na verdade. Então, nós vamos ter crenças, podemos estar, e temos ali a verdade, o acesso da verdade, e tem uma parte em que as crenças estão em intersecção com a verdade. É ali que nasce o quê? O conhecimento. Esse conhecimento, representado aqui amarelo, que nós dizemos como crenças verdadeiras e justificadas. Então, nesse caso, no momento que o indivíduo faz o experimento científico, quando nós buscamos por experimentos, por simulações, ou elaboramos teorias, tudo buscando compreensão da verdade, adquirimos, e aí sim, nós conseguimos ter algumas crenças embasadas naquela verdade que foi trazida. Esse é um aspecto que nós praticamos muito no Ocidente, temos o método científico, e nós estamos ainda falando de outros povos que muito antes do método científico surgir, na Europa, já desenvolviam e traziam conhecimentos milenares e que muitos deles só agora estão sendo comprovados pela própria ciência. Tá? Nós temos o trabalho do Antigo Egito, por exemplo, e que detinham o conhecimento da verdade e que até hoje não sabemos como as pirâmides foram construídas. Então, existe um aspecto de conhecimento da verdade e que esse conhecimento é um conhecimento das leis da natureza e pode não ter sido conhecido por meio da metodologia científica que nós utilizamos aqui. Percebe? Nós estamos falando de planeta Terra como um todo.
do tempo, do passado, presente, e tudo isso se reúne. Mas quando falamos de ciência, nos dias atuais aqui, nós estamos falando sobre isso, sobre nós construirmos um conhecimento e fundamentarmos nossas crenças de maneira verdadeira e justificada. E vocês vão entender que isso é importante, gente, até dentro do próprio tema desse congresso, né, sobre ciência, é nós compreendermos o que é ciência. Senão nós podemos fazer daquilo que lemos nas obras do Espiritismo e entender como sendo uma ciência e, ao mesmo tempo, é ou não é. Então, como que a gente se coloca diante disso tudo no mundo? No mundo, porque tem pessoas que não são espíritas e não vão acreditar da mesma maneira que você. Então, tem coisas que são crenças na sua mente, naquilo que você estudou, e tem coisas que são verdades, sim, e tem coisas que precisam serem elaboradas e pesquisadas metodologicamente para trazer maior iluminação no nosso próprio conhecimento. A gente entende que o conhecimento científico ele está baseado na observação do mundo, aí nós aprendermos o mundo, tá? E não apenas o produto das mentes. Então, a ideia de expandir a nossa visão é a observação sobre os fenômenos. A observação ela é uma pedra fundamental na ciência, né? Nós temos o empirismo, é pública, livre de viés, livre de tendências, sejam elas políticas, sejam elas econômicas, ou sejam de qualquer interesse pessoal. Então, nesse caso, a ciência tem como observação uma pedra fundamental e livre de qualquer viés, e nesse caso nós vamos ter de novo experimentos, simulações, observações puras e elaboração de teorias com consistências racionais. Nós temos, claro, então, dentro de um bloco de entendimento sobre ainda refletindo sobre a ciência, nós não vamos esquecer da filosofia, que a filosofia, como mãe de todas as ciências aí, é o pensamento organizado de conceitos e hipóteses gerais. Aqui está a filosofia. Então, uma das definições possíveis, mas fazendo aqui uma reflexão com você, a filosofia ela é importante. Não é à toa que o espiritismo nasce como filosofia espiritualista. É só buscarmos o original do Livro dos Espíritos, e aqui, por estarmos no Congresso Espírita, é importante frisar isso. Filosofia espiritualista. Para quê? Para ajudar a dar uma base de organização mental, né, sobre o espiritualismo. Existência, mente humana, o saber, valores morais. Então, a filosofia, puramente, ela está cuidando desses aspectos aqui, sobre a interpretação do mundo, a interpretação da existência, da realidade, reflexões e o pensamento organizado. Isso está conectado com o quê? Com a ciência? Sim, totalmente conectado com a ciência, tanto a básica quanto a aplicada. Surgem as teorias também nesse meio. Agora, fora desse escopo, nós temos as ideologias. Uma ideologia não é uma ciência. Muitas vezes pode estar conversando com essa estrutura do pensamento que nós estamos aqui, que baseia, onde se baseia a geração do conhecimento e a formação das técnicas, tá? Então, tem a ciência básica, a ciência aplicada e, claro, a elaboração do quê? Da tecnologia, a elaboração de tudo que existe. Então, nós temos ali o processo de fabricação de Henry Ford lá no começo do século XX, por exemplo, e hoje nós temos robôs construindo carros. Então, técnicas mudam, tecnologia avança conforme o avanço da ciência. Agora, quando se pensa nesse aspecto entre ciência e ideologia, é importante ter muito claro o que nós pensamos como ciência e que aspecto nosso é ideológico. Senão, nós não vamos compreender o nosso estudo aqui a ser proposto. Por quê? Ideologia, grupo de ideias, algo coerente, sustentadas por membros de um grupo social, não necessariamente verdade. Então, na ideologia, são ideias, são crenças, mas não necessariamente
a verdade. Sistema de declarações factuais e julgamentos de valores que inspiram algum movimento social e política. Então, é muito importante você ter claro uma diferença do que no seu pensamento é ideologia e do que em seu pensamento é ciência. Do que em seu pensamento está associado a ideias coerentes que você acredita, que são sustentadas pelo grupo social em que você vive e que pode estar associado à verdade ou não necessariamente. Então, isso é importante. E o que eu quero trazer aqui também sobre ciência é ou quando a ciência ela é pela busca da verdade. Então, a gente quer deixar muito claro esses dois aspectos, que um é a ciência que tem a finalidade básica pelo interesse na busca pela verdade. E muitas vezes um próprio cientista confunde isso. E ele coloca a ideologia dele dentro da ciência e onde dá bagunça tudo. Por isso que você vai numa universidade fazer uma pesquisa científica sobre espiritualidade e muitas vezes não é aceito pela comunidade científica, ou que são pesquisadores. Porque espiritualidade é passível de ser abordado dentro de uma pesquisa científica séria? Sim. Mas, muitas vezes, crenças ideológicas de pesquisadores barram esse processo, ou são contra, ou contrários, achando que isso seja algo de religião. Como se religião também não pudesse ser pesquisado na ciência como busca pela verdade. Vocês estão entendendo o que eu quero? Então, estou colocando para você? Então, tomar cuidado, tanto quanto pesquisadores e cientistas, a nossa ideologia pessoal, não atrapalhar o avanço da ciência, ou então você, como alguém que trabalha na vida, tem a vivência de espiritualidade, também trazer ciência dentro daquilo que você desenvolve para que o seu voo não seja um voo na ilusão, mas um voo fundamentado na verdade. O desenvolvimento de técnicas que se faz dentro da construção do mundo. Então, vamos separar as duas coisas, e aqui, só para exemplificar isso que nós acabamos de explicar, é isso que aconteceu entre Galileu e Bellarmino, né? Um dizia, eu tenho provas do heliocentrismo, tenho provas de que o Sol está ali e a Terra gira em torno do Sol, os planetas em torno do Sol. E Bellarmino, inquisidor, dizia, eu tenho provas do geocentrismo, ou seja, que a Terra é o centro do universo, né? E aí o Galileu, perante o Santo Ofício, né, no século XVII, etc., Santo Ofício, que era a Santa Inquisição, etc., né, ele teve todo esse embate, né? Outros antes dele morreram queimados porque acreditavam no heliocentrismo, né? A Igreja Católica. Então nós tínhamos todo esse confronto. Então, mas espera aí, eles estavam em duelo, acreditavam, tinham crenças diferentes? Sim, totalmente diferentes, né? E na Inquisição Romana concluiu que o heliocentrismo era tolo e absurdo em filosofia e formalmente herético, pois contradiz explicitamente em muitos lugares o sentido da Sagrada Escritura. Então, a base, olha só, a Inquisição Romana concluiu que seria tolice acreditar que o Sol estava ali no centro e os planetas giravam em torno dele. Então, por quê? Contradizia com as Escrituras Sagradas. Então, você percebe que são duas opiniões diferentes, ou posicionamentos diferentes? Sim. No caso do Bellarmino, a evidência era a Bíblia. E o princípio epistêmico, a revelação, uma revelação sagrada. Então, ele estava basado na revelação. Já Galileu tinha como evidência o uso do telescópio, algo concreto. Princípio epistêmico, a observação. Cada um estavam partindo de princípios diferentes. Então, ou seja, dá para comparar? Não dá. Não dá para comparar e não dá para entrar em uma solução. Porque um está embasado num princípio de revelação e o outro num princípio epistêmico de observação. É diferente. Não é à toa que o próprio Allan Kardec diz, né, Livro dos Espíritos, nas obras, né, de Kardec, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, perdão, que diz que Moisés, primeira revelação, Jesus, segunda revelação, e doutrina espírita, terceira, o quê? Revelação. Então, traz como revelação
para, sim, um processo autoeducativo, um processo de reflexão filosófica sobre a vida e de construção moral. E na Gênese, próprio Kardec menciona sobre o avanço da ciência, dizendo algo mais evoluído do que está sendo dito aqui nesse livro, fiquem com a ciência. Ele tem um posicionamento claro, Allan Kardec, fiquem com a ciência, se ela avançar mais do que estou trazendo aqui nessas obras. Fiquem com a ciência, porque a ciência está em busca da verdade. Então, é você ter muito claro isso também. O que você crê e vivencia baseado numa revelação, e a outra coisa é se você está embasado na observação. Por isso que entra numa polêmica. Um tem argumento de evidência textual, o telescópio não é confiável, nem se sabe como funciona, e o outro confia no telescópio, um objeto concreto de medição, observação, tá? E observação ser superior ao texto e a status mais científico. Tá? Só que ali existe um relativismo que não funciona. É como nos dias atuais, em 2021, em que estamos, que um é contra tomar vacina contra o Covid-19 e outro é a favor de vacina. Então, você vai ter o quê? O embate, mas partindo de princípio epistêmico distinto. Um está embasado numa ideologia e o outro embasado na ciência. Não vai ter o quê? Chegar a lugar nenhum. Então, é muito comum nós refletirmos sobre isso, você e eu refletirmos para entender sobre os nossos posicionamentos. Em que princípios fundamentam aquilo que eu acredito, o meu posicionamento? Senão a gente não se une como fraternidade universal. Então, aqui eu trago esse exemplo de vacina, mas tem tantos outros exemplos em que nós precisamos trazer a ciência e unir no nosso psiquismo. De forma onde eu trago aqui a busca científica é pela verdade. Verdade no sentido de leis universais, que regem a natureza, a existência e regem o todo. Então, essa introdução, pessoal, ela está servindo aqui apenas para nós falarmos a mesma língua, a mesma linguagem, ok? Para nós podermos termos o mesmo entendimento na mesma plataforma de entendimento. Sempre que usar o termo ciência aqui, o que estamos falando? Busca pela verdade. Leis universais que regem a natureza, a nossa existência, o todo. E só para concluir esse raciocínio de Galileu e de Belarmino, olha só onde nós estamos. A ciência evoluiu. Está aqui o Sol. Nós já sabemos que o Sol, sim, ele não é o centro do mundo. Mas nós giramos como planeta em torno dele, e nós e o Sol giramos em torno do centro da nossa galáxia. Estamos localizados nessa região, e tantas outras estrelas estão em órbita. E, além disso, Via Láctea, que é onde estamos, grupo de galáxias, universo observável. Ou seja, realmente a Terra não é o centro do universo. E o universo observável, nele nós somos praticamente invisíveis. Ele transcende. Então, olha só o que a ciência fez nesse ramo da astronomia e quanto aí a ciência ela se renova, a ciência evolui. E por que religiões não evoluem? Olha a nova era aí. Olha como a própria Igreja Católica teve de evoluir diante dessa evolução da ciência. Se nós estaríamos morrendo aí agora, queimados, por não acreditarmos que a Terra, por não acreditarmos que a Terra é o centro do universo. Então, olha quanto que as religiões terão de evoluir com o avanço da ciência e o quanto a ciência também necessita de espiritualidade, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Ok? Então, aqui, eu vou me basear nesse nosso estudo de hoje na ciência que eu trabalho, na ciência que eu tenho conhecimento e formação, que é a física quântica, e aqui são os pais e uma das mães, porque tiveram outras pesquisadoras fantásticas da física quântica, do nascer dessa nova
desse novo conhecimento das radiações, né? Além de Marie Curie, né? E outras pesquisadoras, nós temos o professor Einstein e os pais da mecânica quântica, que a partir deles surgiu toda a tecnologia que você está vendo aqui, certo? Você que é presente na sua vida. Então, nós vamos trabalhar, eu vou trabalhar hoje na parte técnico científico, a parte da física quântica conosco. Espiritualidade, vamos introduzir o tema espiritualidade para nós podermos também falarmos na mesma plataforma de entendimentos, e sem pretensão minha de estar com a verdade, mas apenas apresentar para você como o meu pensamento está formatado para eu poder apresentar o conhecimento e nós refletirmos juntos, ok? É uma necessidade de eu me apresentar para você aqui. Espiritualidade, se nós, quando eu busquei o acesso, né, no Web of Science, nós, para encontrar sobre esse termo espiritualidade, se há artigos científicos sobre isso, nós podemos encontrar mais de 26 mil artigos científicos sobre o tema espiritualidade, que trazem sobre o tema espiritualidade, publicados em revistas indexadas, revistas sérias, científicas do mundo. Então, 26.568. Desses, olha só, espiritualidade, nós vamos ter revistas, né, ou melhor, publicações sobre religião, um número sobre psicologia, multidisciplinaridade, enfermagem, psiquiatria, história, oncologia, vários temas, né, trabalhos sociais e assim por diante. Nós temos, desde 1994 até 2021, tá, uma quantidade, tá, na ordem de 200 artigos em 94, e olha como foi subindo, um pequeno salto de 2007 para 2008, e a quantidade de publicações científicas sobre espiritualidade. Então, o tema espiritualidade já está na ciência? Sim, espiritualidade é um tema investigado por cientistas. Não por todos, mas por muitos cientistas. E nós vemos que de 2014 para 2015, olha o salto que houve aqui, tá? Praticamente um boom, tá? Bem interessante, como que isso tem aumentado muito. E aqui, 2021, nós estamos em agosto, já são um pouco mais de 1.200 artigos científicos. Tá? 1.200 artigos científicos. Então, nós estamos ainda... Então, a tendência é que isso aumente muito até o fim do ano. Então, nós estamos falando aí de uma quantidade boa de artigos, e nos últimos 10 anos, praticamente metade, né, foi trazido. Os 15 países que mais publicam sobre espiritualidade, gente, os 15 países que mais publicaram, Estados Unidos está em primeiro lugar, Inglaterra, seguidos de Canadá, Austrália, o Brasil está em quinto lugar. O Brasil é um país que publicou em torno de quase 2,7% desses 26 mil artigos científicos. O Brasil, claro, os Estados Unidos é carro-chefe, né, em ciência no mundo, em termos de pesquisa científica, sobre o tema de espiritualidade, e também de outras ciências, a gente sabe disso. O Brasil está em quinto lugar. O Brasil desenvolve ciência muito boa em espiritualidade. E aí nós temos outros países também importantes nesse processo, os 15 principais países, terminando aqui com Israel e tantos outros na sequência. Tá? Mas praticamente metade dos americanos. Então, olha a importância dessa conexão Brasil-Estados Unidos, do ponto de vista científico. Nos últimos 10 anos, quais foram as instituições, né, que nos últimos 10 anos mais publicaram artigos? Nos últimos 10 anos, totalizam 17 mil artigos, aproximadamente, 17.700, de 9 mil instituições. Nós temos algumas universidades norte-americanas, em primeiro lugar, né? A Universidade da Califórnia, o sistema, né, da UCLA, nós temos a Harvard, nós temos também a Universidade de São Paulo, tá? Aqui em 15º lugar, né, que é uma universidade daqui, do Brasil, e a Universidade Federal de Juiz de Fora é a segunda instituição brasileira
digamos assim, né? E está em 31º lugar em termos de publicações nos últimos 10 anos. Então, aqui, nós estamos vendo, né, a Universidade de Duke, Londres, e tantas outras, Colômbia. Então, nós temos o Brasil muito bem, de uma certa forma, colocado, porque não é um país que tem investimento em ciência como nos Estados Unidos. Tá? Então, é porque tem muita gente boa fazendo ciência aqui na espiritualidade, e mesmo não sendo a ciência, não havendo aqui no Brasil um investimento tão grandioso, ou melhor, investimento acaba sendo até pouco perto desses outros locais, e se publica bastante porque tem gente muito boa. Imagine se tivéssemos um investimento maior, isso não é uma crítica, é só, de fato, nós temos o pé no chão. De espiritualidade é um tema importante para ser pesquisado, e isso pode ajudar muito a sua vida, a minha vida. Por quê? Porque é desvendar quais são os mecanismos dos nossos sentimentos, valores, a busca pela transcendência, conexões espirituais, como isso impacta a melhora da qualidade de vida, saúde, prevenção a doenças cardiovasculares e as cerebrais, né, saúde mental e assim por diante. Tanto que o grupo de estudos em espiritualidade lá da Sociedade Brasileira de Cardiologia define o termo espiritualidade, eu gosto muito dessa definição, uma das definições, são várias definições no mundo, mas essa aqui é uma definição muito importante que eu reconheço como um conjunto de valores morais, mentais e emocionais que norteiam pensamentos, comportamentos e atitudes nas circunstâncias da vida, de relacionamento intra e interpessoal. Então, espiritualidade, estamos falando dessa esfera, a esfera da conexão interior. Também adiciono aqui, no meu ponto de experiência pessoal, transcendência, a busca pela essência, busca pela sua conexão com o sagrado, com a fonte do seu ser, aquilo que não está especificamente na matéria, envolvendo, é claro, todos os nossos comportamentos, atitudes, circunstâncias, valores, né? E a gente tem como referência, eu trago como referência de espiritualidade essas personalidades que estão aqui, tem outras também, mas as principais, Moisés, os Budas, o mestre Masaharu Taniguchi, nós vemos Gandhi, Chico Xavier, Francisco de Assis, enfim, Krishna, profeta Muhammad, Lao Tse, Confúcio, enfim, Martin Luther King Jr., enfim, foram seres humanos que simplesmente vivenciaram profundamente sua espiritualidade, e ela é sempre uma vivência singular. E a partir, claro, dele surgiram seus seguidores e criaram as religiões. Mas eles estavam numa busca de conexão e prática e atitudes conforme a sua espiritualidade, promovendo renovações em seu meio. E aqui, isso é importante dizer aqui, que eu não estou falando de religião quando eu falo de espiritualidade. Espiritualidade não é religião. Mas espiritualidade é essa busca interna, esse trabalho pessoal de vivência de uma asa da inteligência muito importante, que é a asa da inteligência espiritualidade. Está ligada aos sentimentos, a conexão com a transcendência e a sua vivência, os propósitos que animam a sua vida. E agora vamos partir para uma introdução sobre o amor em ação. Praticamente a nossa introdução é metade da palestra, né? Olha só. Imagina onde nós vamos chegar juntos aqui, né? Olha só, amor em ação, gente. Amor em ação resume-se sim, família, conexão. Amor é sentimento conector. O amor, independente do gênero, independentemente de ser pai ou mãe biológico, adotivo, enfim, família, espíritos afins, espíritos que relacionam-se. E a maior qualidade que se pode dar a um relacionamento é quando o amor está ali. Não é aquele amor que está passando a mão na cabeça toda hora, não é isso. Eu estou me referindo a essa vontade de viver ao lado, junto com essa pessoa, construir, progredir, renovar, crescer, aprender. O amor em ação em família, o amor em ação na profissão, que pode ser considerado também uma segunda família para muitos de nós aqui, por passarmos horas trabalhando.
e nós vivenciarmos o amor dentro das nossas especialidades, onde a profissão te escolheu para realizar um trabalho, realizar uma missão diante das pessoas do mundo. É a sua contribuição amorosa no mundo, e o amor pode se manifestar, ele ser um motivador, uma premissa. Uma coisa é trabalhar simplesmente pelo ganho financeiro, outra coisa é associar o amor em ação como uma maneira de promover a transformação no planeta profissionalmente, e claro que você vai precisar de uma moeda de troca, de um elemento, uma energia de troca, para poder fazer a coisa acontecer, você sustentar sua vida, buscar sua profissão, sua faculdade, sua pós-graduação, não pode parar. Amor em ação nos relacionamentos, todos os relacionamentos interpessoais, intrapessoais e assim por diante, seja no esporte, o amor em ação aplicado a si próprio, na sua autossuperação, na sua transcendência de si próprio, na arte também, que é um canal fabuloso, como o teatro também, escultura, a oratória, artes, que a arte é divina, e o amor expressado na arte, ele promove curas, transformações grandiosas. Vemos nisso com o trabalho de muitos seres. Né? E vejo, principalmente, como referência de amor em ação, minha referência pessoal de amor em ação, o trabalho e a vida desse homem. E esse episódio é um dos que mais me toca dentro da reflexão de hoje, porque ele me mostra, ele é como um imã, essa experiência dessa mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Essa passagem é um imã, porque ela me impacta em ciência, espiritualidade e amor em ação. Ela indica para mim a nova era também. Por quê? Porque ele caminhava na direção da casa de Jairo para curar a filha de Jairo, que estava adoecida, e ele para de repente e diz: alguém me tocou, alguém me tocou. Mas, mestre, a multidão nos aperta. Como alguém me tocou, mestre? Alguém me tocou, porque de mim saiu uma virtude. E então, nesse momento, Jesus, ele vê que uma mulher estava ali no chão e ela se apresenta a ele e diz, se apresenta dizendo: fui eu, mestre. Eu tinha certeza que se eu tocasse na orla da sua veste, eu seria curada. E então, ela toca, ela instantaneamente foi curada. E ele diz: mulher, vá em paz, a tua fé te salvou. Né? Sorriu para ela, ela sorriu, e ela se levantou e foi embora. Essa passagem é espetacular, porque o Cristo não olhava para trás, ele estava olhando para frente, caminhando, mas alguém acessou ele, alguém tocou. A gente sabe que Jesus tocou muitas pessoas, tocou o coração de muitas pessoas, quando tocou a mente, mas a ideia de alguém ter tocado na vibração dele faz diferença. Para mim é um impacto profundo. Aqui essa mulher, para mim, ela está sendo um exemplo de vivência de ciência, espiritualidade e muito amor por ela mesma. Muito amor, mas é um amor tão grande que se ela não quisesse viver, ela não estava ali. Não tinha passado por tudo isso para poder chegar até Jesus. E aqui é um exemplo de amor em ação, a mulher. Quanto a Jesus, também. Não preciso nem falar que ele é um exemplo de amor em ação. Mas ela foi alguém que buscou a própria cura, e é esta busca de tocar no Cristo, é a necessidade da nova era como mundo regenerador, porque se ela se curou quando tocou nele, por que eu não posso me curar também? Por que não posso curar você e eu não podemos nos curar das nossas enfermidades? Em termos mentais, saúde mental, enfermidades morais, e tocar nele aonde? Jesus está encarnado? Não, não está. Onde eu encontro Jesus? Onde é que você e eu podemos encontrar Jesus? Diga para mim. Nós vamos encontrar Jesus lá, nos caídos.
nos que estão presos, naqueles que estão nus, que estão precisando de roupa, aqueles que estão passando fome. Nós vamos encontrar Jesus junto àquelas crianças órfãs. Vamos encontrar Jesus no morador em situação de rua. Vamos encontrar o mestre junto aos doentes nos hospitais, que porventura não tem família juntos. Por quê? Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estive nu e me vestiu. Estive preso, foste me ver. Sabe, é essa pegada, porque é nele que nós vamos tocar. E sempre que fizermos o bem a alguém, nós estamos indo ao encontro e poderemos estar tocando Jesus. É nessa pegada. Nós buscamos encontrar Jesus nas calçadas aqui em São Paulo, pela explosão de pessoas em ação de rua, desde mais de 10 anos nessa necessidade, realizando isso, essas ações, mas agora mais que nunca, devido à pandemia, e eu tenho certeza que onde você mora, existem pessoas que você, ao encontrar com elas, estava encontrando com Jesus, porque Jesus está lá com aqueles que estão passando por maiores necessidades. E se você vai ao encontro dessas pessoas, Jesus está ali, precisando muitas vezes de você como médium, entre aspas, para prestar a essas pessoas uma assistência, a assistência que essas pessoas mais estejam necessitando. Por isso que essa passagem aqui, ela, para mim, é um exemplo de amor em ação, é nessa pegada que eu me refiro ao amor em ação. Energia, tocar na vibração do outro. Ok? Estamos juntos? Então, bora começar a nossa palestra depois dessa introdução. Vamos lá, gente? Vamos lá? Então, vamos mergulhar em física quântica agora e vamos entender como é que nós podemos colocar na prática tudo isso que nós estamos falando aqui. Primeiro, Max Planck e Albert Einstein foram os pais da física quântica. Publicações científicas no início do século XX evidenciaram a energia da luz, que a luz é formada por partículas de energia, chamada de fótons. E elas possuem dualidade onda-partícula, partícula de energia e onda eletromagnética. Então, a matéria se organiza desta maneira belíssima que vocês estão vendo, do macro ao microscópico. O átomo formado por elétrons que estão em torno do núcleo. O núcleo formado por nêutrons e prótons. E os prótons constituídos por quarks, tá? Que são essas partículas de letra U, D, aqui, são os quarks que vão formar os nêutrons e os prótons. E então, dando um zoom no átomo, a física quântica, quando nasceu, ela cuidou de compreender as leis naturais que regem o mundo atômico. E então, descobriu-se que o átomo, ele se comporta em níveis de energia, níveis, quantidades discretas de energia. O termo quântico vem daí. Quântico vem da palavra quantum, que é latim, significa quantidade. Então, é que a matéria se organiza em quantidades discretas de energia. Então, imagine o seguinte, um átomo e os níveis de energia desse átomo. Quando esse átomo recebe energia, olha o que acontece. Ele sobe para um nível de energia maior. E se você dá mais energia, ele pode subir para outro nível de energia. Então, um elétron está em torno do núcleo, nós temos uma energia chegando, e o que acontece? A energia, ela é absorvida, o elétron nesta órbita salta para outra órbita. Ou ele desaparece da órbita anterior e aparece na nova órbita. Esse é o salto quântico. Tá? André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, diz que os átomos mentais funcionam da maneira que aprendemos na física quântica. Átomos mentais. Olha só, hein? Agora nós vamos começar a juntar ciência, espiritualidade e daqui a pouco amor em ação, para entender a repercussão em nós
de amarmos o nosso próximo, de termos fé, coragem, confiança, solidariedade. Tudo isso é vibratório em você, é energético. São átomos que fazem que você manipula com a sua vontade, com o seu pensamento. Você manipula os átomos mentais e sabendo como eles funcionam pela física quântica, você vai saber como melhor transformar, pelo menos, por exemplo, aquela mágoa que você, porventura, tenha, aquela mágoa que você tem, não sabe como mudar aquela tristeza, aquela decepção, são átomos também. Átomos mentais que vão participar, que sustentam essa energia, talvez menos feliz, mas, na verdade, a tua vontade pode transformar isso e nós vamos ver como isso acontece. Então, primeira coisa é que o átomo, ele absorve energia. E ele emite energia, certo? Então, como é que ele emite energia? Quando você dá energia para ele, ocorre o salto quântico. Guarda esse termo. Salto quântico, beleza. O salto quântico acontece, ele sobe para outra órbita e ele vai liberar luz. Se você der uma outra energia maior, vai ocorrer outro salto quântico e, com isso, ele, quando volta para a órbita anterior, libera outro fóton, outra onda eletromagnética. O hidrogênio, por exemplo, e os átomos em geral, não são assim como o elétron girando em torno do núcleo, como o planeta gira em torno do Sol. Na verdade, o elétron pode estar em vários locais simultaneamente em torno do núcleo. Se você der um salto quântico no átomo de hidrogênio e ele vir para cá, opa, esse outro nível de energia. Você pode dar outra energia, ele vem para esse outro nível de energia. O elétron pode estar em 4 regiões ao mesmo tempo. Olha só, parece uma pétala. Olha esse. Parece uma flor, não é? Então, esse aqui, se você pudesse fotografar o átomo de hidrogênio, você veria os elétrons, ou é um elétron só, nessas mesmas regiões simultaneamente. São as máximas probabilidades de encontrar o elétron aqui. E aí, conforme você dá o estímulo ou faz a medição, você determina em qual posição ele vai estar. E o que acontece aqui? É que qual é a fórmula da água? H2O, não é? 2 hidrogênios com oxigênio conectados, então 70% do seu corpo é água, 70% do seu corpo, um pouco mais, tem isso aqui, ó, hidrogênio. E o hidrogênio também é muito mais abundante que a água, né? Que a própria água em si, porque tem hidrogênio em tudo quanto é partícula, é molécula. Então, o hidrogênio na água, quando você faz uma oração na água, você vai pegar um copo d'água lá, um suco de laranja, tem água? Tem. O soro que o doente está recebendo no hospital, um soro, tem água? Tem. Você pode fluidificar? Pode, até a distância. E o que você está alterando? Níveis vibracionais ou energéticos, como eu estou mostrando na figura aqui. Então, aqui você mexe nas configurações e há uma hipótese, coloca aí como há uma grande hipótese de que, ao mentalizar na água, essa é minha hipótese, não é uma comprovação científica, é uma hipótese minha, que você altere alguns estados quânticos do hidrogênio na água. Isso precisa ser feito experimento, não veja a hora de podermos trabalhar com isso. Tá? Então, água. Estamos falando aqui de água, estamos falando de níveis de energia, e o átomo se organiza em níveis de energia. Olha que lindas essas imagens do átomo de hidrogênio, e os outros átomos também, eles se organizam dessa forma. Temos a importância, é importante você saber sobre o vácuo quântico. Se você pudesse entrar dentro do núcleo de um átomo, até onde não tem partícula nenhuma, você acharia que não existe nada. Mas, na verdade, existe o vácuo quântico, que é uma energia residual, uma flutuação de energia que gera as partículas do átomo. Nesse momento, os átomos do seu corpo, as partículas que formam um átomo do seu corpo, elas estão sendo formadas agora. Elas aparecem e desaparecem. Elas são constituídas e desintegradas. Olha que louco isso. É energia pura que está gerando isso. Então, aqui que você está vendo, ó, é a formação dos quarks no interior do núcleo dos átomos do seu corpo agora.
O seu corpo inteiro, todos os átomos estão sendo construídos e desintegrados assim, só que tão rápido, que você está parado aí, você está me vendo, eu estou te vendo, né? Assim, os átomos, os objetos são todos aqui, mas isso aqui é dinâmico. É uma frequência altíssima de formação e degradação disso tudo, mas tão rápido que está tudo aqui. Está tudo estruturado agora aqui. Tá? Então, aqui o vácuo quântico mostra uma parte importante de que a matéria, na verdade, ela aparece do vácuo quântico, de uma flutuação de energia. Tá? Ou seja, não é nada maciço como você imagina. É energia também. A massa do seu corpo é energia pura. Tem a teoria das cordas, que diz que o interior de um átomo é formado por vibrações. Tá? O núcleo do átomo é formado por vibrações de energia. Nós usamos as bolinhas só como representação, mas não é nada disso. São vibrações de energia, segundo a teoria das cordas, construída por esses 3 pesquisadores que eu reverencio nesse momento, e que apresenta a necessidade de você entender que a matéria é vibração, e vibração tem frequência. Matéria é vibração, vibração tem frequências, e conforme o tipo de vibração, vai formar uma molécula ou outro, o tipo de átomo ou outro. Tá? Então, o seu corpo formado por ondas, uma sinfonia. Uma coisa fundamental. Bom, entendi que a matéria é onda, matéria é energia. E cada átomo, cada partícula é vibração de energia oriunda do vácuo quântico. Então, nós temos essas teorias e temos essa parte do vácuo quântico, que é uma comprovação experimental já. Agora, como é que isso funciona? Como é que meu pensamento influencia na matéria? Então, aqui já temos aí um fim do materialismo, né? Porque se a matéria não existe, se a matéria é energia, então, né? Nós estamos na busca pela matéria, mas ela mesma é apenas vibração. Então, o universo, ele é mental. Como é que a mente atua aqui? O professor Planck, pai da física quântica, afirma que toda matéria se origina em virtude de uma força. E que as forças que atuam no átomo, por trás dessas forças existe uma mente consciente e inteligente. Esta mente é a matriz da matéria. Então, a mente, ele traz esse conhecimento fantástico de que a mente é uma matriz que vai gerar a matéria. Isso faz total diferença? Total diferença. Tá? Significaria dizer que nesse vácuo quântico aqui, que as matérias estão sendo formadas, naquilo que você tem uma intenção, um objetivo, uma mentalização ou uma imaginação, você cria um molde com a mente e aí a matéria se organiza. É como você pensar num molde lá de um brinquedinho que você usava quando criança, ia para a praia, ou o seu sobrinho está lá na praia, brincando com aquelas moldes, e ele põe na areia. Quando coloca na areia e tira o brinquedo, a areia fica com o formato daquele molde, não é? Então, aquele molde do brinquedo seria a mente, a areia, o fluido universal, ou sendo o que anima esse vácuo quântico, e então a formação da matéria acontece. Então, existe uma conexão mente-matéria para ser estudada pela ciência, e essa fala do Max Planck, ela abre uma janela importante. E além de uma confirmação importante, do professor Richard Henry, da Johns Hopkins University, quando ele afirma que o universo é imaterial, mental e espiritual. Publicação na Nature, em 2005. Ele traz os fundamentos quânticos aqui que evidenciam que, de fato, até a realidade não é matéria, mas ela só existe a partir do meu entendimento mental. A mente, sim, realidade. A matéria, ela sendo um subproduto dessa interpretação mental que você dá. Então, evidencia que o universo é imaterial, ele é mental e espiritual, porque a matéria ela é extremamente moldável às nossas mentes, e claro, aí tem toda uma compreensão da física quântica para trazer esta frase.
Por ser espiritual, é porque a realidade, o imponderável, na verdade, é real. Então, aqui nós estamos vendo já a ciência afirmando coisas que você já conhece como conhecimento de espiritualidade, ou de espiritismo, ou espiritualismo, ok? Então, isso aqui dá bases. E um outro aspecto importante dessa confirmação a respeito da fala do Max Planck, o universo é mental, além de lembrar de Hermes Trismegisto e os princípios herméticos, né? Nós damos cursos sobre esses princípios herméticos e mentalizações quânticas, que a gente chama de quântica, e tem a ver porque o universo é mental, a mente influencia nessa repercussão quântica do universo. Esse experimento, ele é muito importante porque ele fala disso. Foram 26 pessoas em estados de atenção e concentração, num experimento onde a luz da bancada do laboratório estava sendo passada por dupla fenda, e quanto maior foi resultado, né, maior o estado de atenção dos voluntários, mais a luz se comportava como partícula. Então, a mente pode influenciar no estado ondopartícula da luz. Esta foi uma comprovação científica dada por esse paper. Então, significa que se tem luz em torno de você agora, e você está mentalizando, está concentrado, você está influenciando nos fótons, você pode influenciar nisso. O corpo de alguém, nossos corpos são formados por átomos que possuem o quê? Fótons, quantum de energia. Então, a mente concentrada, ela influencia o quantum de energia dos átomos. Então, no momento que você faz meditação, alta focalização da consciência, né, isso está interconectado ou emaranhado quanticamente com a matéria. Então, o resultado do experimento foi que a atenção focada favorece ao comportamento dos fótons, os fótons que estão na intimidade da matéria, eles que constituem o átomo. É o quantum de energia que você viu ali, que é liberado pelo átomo. Então, a mente interage com a matéria? Sim, interage com a matéria. Seria como você dizer aqui, o que você vê primeiro? Um índio de perfil ou um esquimó? Se isso aqui fosse uma molécula, você estaria colapsando aí em índio ou esquimó. Olha esse exemplo. O que você escolhe ver? Um pato ou um coelho? Escolha. Então, esse aspecto da física quântica, conectado com a mente, diz que a tua mente escolhe a realidade que você quer criar para você. A realidade, ela permite que você crie ali, nesse caso aqui, 50% de chance, pato ou coelho. Mas se for pensar na realidade como um todo, são infinitas possibilidades de você ter um emprego ou ficar desempregado, você ter saúde ou doença, você conhecer tais pessoas ou não, de baterem na traseira do seu carro ou de você receber uma promoção, encontrar um dinheiro na rua ou alguma coisa que não sabe de quem que é. Sabe, você atrai tudo, você cria tudo. E aqui nesse exemplo, você cria o coelho ou o pato. Percebe? É isso que nós estamos dizendo, que é o observar na realidade vai determinar aquilo que você vai escolher. Então, se você tem uma mente negativa, pessimista, você vai criar situações de mais pessimismo, para reforçar o pessimismo. Você vai materializar coisas ruins na sua vida. Mas se você tem uma mente mais otimista, se você vibra a esperança, como Cristo ensinou, as bem-aventuranças, focado no melhor, focado que o mundo vai melhorar, que o mal é transitório muitas vezes, e nós vamos ter uma ascensão maior. E se você crê na lei do progresso, você colapsa uma outra realidade material também. Ainda que você esteja, seja onde você estiver, ou a sua condição socioeconômica que for, tudo isso é determinado pela sua mente. E quem comanda a sua mente? Você. Você é a alma, você é o espírito, você está no comando. E o cérebro, segundo o professor Wigner, Nobel de Física de 63, o cérebro vai obedecer o comando mental. Ele informa que a mente
não está sujeita às leis da física quântica. A mente está fora do cérebro. É a mente quem controla o cérebro. É a tua mente quem vai determinar se aqueles neurotransmissores serão mais liberados ou menos. E menos liberados ou mais vai determinar a depressão que você possa estar. Ou conforme o molde mental que você tem, o seu cérebro vai funcionar de tal forma a gerar determinada liberação hormonal, um descompasso. E isso gerar uma doença. Nós vamos ter aí, nesse caso, a mente comandando o cérebro e o cérebro comandando o corpo inteiro, a partir do que a mente delibera. Então, a consciência não local, que é a alma, o espírito, atua na mente. A mente atuando no cérebro e no coração. E esse colapso quântico que a mente faz determina nesses dois órgãos e nos outros órgãos também, evidente, o funcionamento fisiológico. Então, nós fazemos aqui a conexão mente-corpo. Claro, trazemos o cérebro aqui na gerência e o coração, porque gerenciam, sim, a vida, embora os outros órgãos são fundamentais para a vida, como o fígado, o intestino, enfim, temos os rins, todos eles participam, a mente está conectada com todos. Agora, cérebro e coração, você tem aqui o comando, né? A direção do corpo físico. Então, a mente, ela gerando o colapso quântico nas partículas que formam o cérebro e nesses órgãos também, porque existem evidências de funcionamento, de comportamento quântico do cérebro, comportamento quântico dos órgãos, onde a mente atua. O nosso corpo, ele tem bilhões de átomos, onde a mente está aqui conectado. Essa consciência no local já é alvo de estudo sobre reencarnação, como na Universidade de Virgínia, onde o professor Tim Tucker, estudando crianças que clamam sobre vidas passadas, com 2, 3, 4, 5 anos de idade, lembranças concretas, estados psicológicos difíceis, né, de saúde mental, mas lembrando como morreram na suposta vida passada, e ele tem uma estatística gigantesca, um N muito grande. Você pode acompanhar, você pode buscá-lo no site da Universidade de Virgínia e documentários na National Geographic ou Discovery Channel, em que ele menciona, e nós vemos as entrevistas com essas crianças, onde muitas dessas crianças são de 2 a 6 anos, né? E elas lembram da vida passada, onde morreram, em média, a idade média de morte, 28 anos, e o tempo médio entre a morte, né, declarada e o nascimento da criança, 16 meses. Olha só que período curto. Grande parte relatam, e quando esses pesquisadores fazem as entrevistas e vão buscar saber se essas personalidades existiram, eles encontraram muitas delas. Encontram, essa é a grande relevância científica, porque, de fato, essas pessoas existiram. E quando levam essas crianças nos locais onde elas moraram em vidas passadas, muitas vezes o avô está vivo ainda, né? O avô ou, eventualmente, alguém que foi realmente o familiar da criança, ou melhor, daquela personalidade da vida passada, e aonde ele consegue sucesso na terapia, sucesso em recuperação na saúde mental. E você vai ver isso, você pode visualizar esses vídeos, essas reportagens importantes, mas grande parte foi morte violenta, grande parte do sexo masculino, né? E 20% relatam memórias do tempo em que não estavam no corpo, em que estavam entre a morte e o renascimento. 20% das crianças relatam. E essa pesquisa científica muito séria, ela é explicada, apoiado na física quântica. A gente fala que reencarnação é um assunto de espiritismo, mas vocês sabem que não é, né? Reencarnação existe desde que o mundo é mundo, e muito, né? Já no judaísmo, nos tempos de Jesus, acreditava-se, sabia-se da reencarnação, os primeiros cristãos eram reencarnacionistas, a Igreja Católica não é reencarnacionista, mas no início do cristianismo, sabia-se de reencarnação, sim, e foi abolido esse conhecimento. Não recordo, me falhou a memória agora, um dos papas que excluiu essa temática, mas ela fazia parte, sim. Então, nós falamos de uma lei da natureza, a reencarnação, lei da natureza. Busca pela verdade,
busca pela verdade. Tem cientistas que não acreditam, mas tem cientistas como o Tim Tucker buscam compreender a verdade sobre esse fenômeno. E então explica que em física quântica mostra que para que o mundo real existir, para que os átomos possam existir, que são eles que constituem todo o mundo material, ele precisa ser observado. E uma vez sendo observado, isso forma todo o mundo material derivado da mente. Aí vamos ter a observação, né? O observador criando a realidade. Já que, né? Então, nesse caso, se a observação, se a consciência que cria as partículas do cérebro, né? Se ela cria o mundo material, então ela não depende do mundo material para existir. Se a consciência que cria o mundo material, então, na verdade, ela não precisa do mundo material para existir. Ela existe antes. Então, se um cérebro morreu, né, a consciência não depende desse cérebro para existir, porque a consciência é quem cria o cérebro. Então, nesse caso, uma vez o cérebro morrendo, se a consciência não depende do cérebro para existir, ela pode continuar a viver e criar ou se, né, anexar ou conectar num novo cérebro e continuar numa nova vida. Então, a consciência aqui, para você que é espírita ou espiritualista, você vai entender a consciência ali vindo do espírito, vindo da alma, né? Mas, do ponto de vista científico, nós temos uma teoria quântica fundamentando uma explicação para um fenômeno real e estatisticamente relevante de crianças que clamam relembrar de vidas passadas, e essas vidas passadas acabam sendo descobertas no sentido de sendo reais, realidade na história. É esse aspecto que nós estamos falando aqui. Tim Tucker faz um trabalho fantástico que a gente está passando para você entender que até a reencarnação, olha só a reencarnação, olha como o mundo vai mudar quando nós todos entendermos e vivenciarmos o contínuo da vida. Fim do aborto, né? O fim da morte provocada num embrião. Estamos falando disso. Estamos falando de uma organização estratégica da vida. Então, a motivação materialista, ela não vai ser única para a construção das leis sociais. O impacto desses conhecimentos científicos sobre espiritualidade na construção das novas leis do mundo regenerador, o impacto, a influência será grandiosa. Por isso que a ciência que traz espiritualidade vai trazer um descortinamento fabuloso na elaboração dos nossos protocolos em saúde, também na construção de novas leis. Se um indivíduo está preso, cometeu um crime, ele é um espírito. A pena de morte não resolve porque ele continua vivo e vai voltar para um novo corpo, e voltando para um novo corpo na mesma sociedade, poderá continuar com a mesma situação. Então, vamos auxiliar, renovar, educar o pensamento desse indivíduo que cometeu um crime, e ele na prisão, ou excluído da sua convívio social, ser auxiliado, trabalhado, curado nos seus traumas que possam ter culminado na criminalidade na fase adulta, trabalhar, levá-lo a desenvolver a moralidade, expandir a moralidade e curar as dores desses indivíduos. Então, por quê? Porque só existe a vida. Ele vai assumir um novo corpo mais evoluído, se for o caso, ou mesmo nessa existência, poder recomeçar a sua vida, poder recomeçar de uma nova forma. Olha só que importante tudo isso. Eu estou dando um exemplo só de tantas possibilidades que o impacto do conhecimento reencarnatório vai causar nas leis sociais, na harmonia que nós temos aqui. E isso é importante. Vou te mostrar sobre a transmissão do pensamento. A transmissão do pensamento, a conexão cérebro a cérebro, também é um aspecto científico, espiritualidade, e que está implícito o amor em ação aqui também. Por quê?
ele vem de a gente parte do conhecimento do emaranhamento quântico. É um fenômeno importante. O emaranhamento quântico, imagine duas partículas que trocam forças conhecidas e você separa elas. Quando você separa essas partículas e dá um estímulo em uma delas, ela se altera e a outra, a distância também é afetada. Então, repito, você dá um estímulo, faz uma medição ou observa, você muda o estado quântico dessa partícula. E a outra, a distância, também é modificada, mas você diz, como é que elas estão conectadas? Como é que é isso? Então, o emaranhamento quântico é um fenômeno já comprovado, e uma das explicações é a existência de uma realidade não local que sustenta a conexão. E os pesquisadores dizem que o mundo real que conhecemos, ele está apoiado numa realidade invisível, que perdura além do espaço, do tempo ou da causalidade. Então, uma informação que está aqui, ela é instantaneamente percebida do outro lado do mundo, se essas duas partículas tiverem tido uma interação. Esse fenômeno foi comprovado em 1982 em partículas, em fótons, e também em outras moléculas, e acreditava-se que isso era possível só no mundo microscópico. Mas, em 2020, uma publicação fantástica apresenta-nos que esse fenômeno de emaranhamento quântico acontece no mundo macroscópico. Dois sistemas mecânicos permaneceram entrelaçados quanticamente. Significa o quê? Que se você está agora aqui e você interage com uma pessoa e ela vai embora, os dois estão emaranhados quanticamente? Pode ficar, porque macroscopicamente é possível isso acontecer. Então, para quem é da área de física e está me assistindo, quem aqui é na área de exatas, ou alguém que é estudante de física quântica aqui, saiba dessa atualização. O emaranhamento quântico é possível entre objetos macroscópicos. A publicação na Nature e de altíssimo impacto, a revista Nature Physics. Nós estamos falando de uma pesquisa séria, trazendo uma revelação científica fantástica. Qual o impacto disso na sua vida? Observe agora. Nesse experimento, 7 pares de pessoas estavam em meditação, trocando forças do pensamento uma para outra, enviando pensamentos bons umas para a outra em estado meditativo. Depois elas foram separadas, monitoradas por eletroencefalograma. Os cientistas deram 100 estímulos aleatórios no campo visual de uma delas. O eletroencefalograma se modificou e agora, pasmem, instantaneamente. O resultado do EEG do outro par, do outro correspondente ao par, se alterou ao mesmo tempo, sem ele saber de nada. E quando compararam o resultado do EEG, eles estavam similares, correlacionados. O mesmo aconteceu nesse experimento, que era um par de pessoas que se conheciam por 6 anos. Monitoraram com eletroencefalograma, deram estímulos em apenas um indivíduo dos par, modificou o EEG, instantaneamente, quando veio a mudança do EEG desse cara, o outro EEG também se modificou. E quando compararam os resultados, similares. Os eletroencefalogramas deram praticamente similares. Estavam em fase, etc. Além disso, monitoraram com ressonância magnética funcional esse indivíduo. O que aconteceu com ele? De olhos vendados, a região cerebral responsável pela visão, uma das regiões, foi mais ativada também, enquanto esse indivíduo recebia estímulos. Então, olha só, você conhece uma pessoa há 6 anos, e o que acontece? Ela está vendo algo, você tem um vínculo afetivo, ela está vendo algo e o seu cérebro pode estar fazendo download da informação e você não tem nem noção. Está inconsciente o processo. Olha que interessante. Outro aspecto, nesse anterior, já aconteceu de você discutir com uma pessoa
ir para casa e a pessoa ir para casa dela e você mentalmente continuar discutindo com ela, mas eu devia ter falado isso para ela, aquilo, mas você é isso, aquilo, e mentalmente você continua o diálogo ou a discussão. O que é isso? Cada um foi para um lado, mas os dois cérebros permaneceram o quê? Interconectados. Tá? Esta é uma grande possibilidade científica de explicar esse fenômeno tão comum na sua vida. Experimentos estão indo para essa direção e aí permanece a conexão. Agora eu te pergunto, é possível mudar essa conexão no local ou cortar essa realidade no local? Não é possível. Mas é possível mudar o que é a qualidade do vínculo. Se você sente ódio no seu cérebro e outra pessoa sente ódio de você, os dois cérebros estão consumindo energia e aí, quanticamente, você tem um significado para ela e ela para você. Um significado de ódio, né? Hate. Então, quero afastamento. Então, ou seja, estão interconectados. Se você transforma esse ódio em perdão, de perdão para amor, para afeto, e ora por essa pessoa, você modifica o estado vibracional do seu cérebro, o que impede de vocês estarem na mesma qualidade de vínculo. Se ele permanecer com o ódio dele, não vai te atingir, mesmo que vocês estejam interconectados, mas o amor que você deseja por essa pessoa poderá ser benéfico. E se você orar por essa pessoa, ainda por cima, você poderá afetar as regiões do cérebro dessa pessoa se você orar por ela de maneira fervorosa, confiante no poder, numa força superior. E isso é que eu vou mostrar agora para você, o efeito da oração. Por que Jesus falou para você e para mim, orai pelos que vos perseguem e caluniam? Olha que interessante. 11 pessoas, 11 pares de pessoas. Um enviava oração e o outro par recebia em ressonância magnética funcional. Emitia oração por 2 minutos e interrompia a oração por 2 minutos, ao todo 12 vezes em intervalos aleatórios. E olha o que aconteceu. Quando ele orava, ele evocava a Deus como força superior, pedindo a interceder pela saúde, pela regeneração e cura do par correspondente. Você está compreendendo? E o que aconteceu? Essas áreas cerebrais foram fotografadas, documentadas em ressonância magnética funcional, vendo que há regiões que tiveram maior circulação de sangue rico em oxigênio, ou seja, maior atividade neuronal em regiões específicas. O indivíduo não sabia que receberia oração, mas em ressonância magnética o cérebro dele se comportou diferente nos instantes que a oração era ativada pelo outro par. Região do lobo frontal, giro do cíngulo e precônios. Lobo frontal, uma região de julgamento, tomada de decisão, ela que faz o controle, o filtro daquelas coisas que vêm. Giro do cíngulo, e aqui ele coloca superior esquerdo, superior orbital esquerdo, né? Giro do cíngulo, anterior, direito e esquerdo, maior ativação também. E região do precônios, direito e esquerdo. São regiões do cérebro responsáveis do sistema límbico, expressão da emoção, autoconsciência. Então, foram as regiões mais ativadas, maior ativação neuronal desses indivíduos. Para os 10 sujeitos. 10. Estatisticamente relevante. E assim, gente, nós vemos que essas pessoas, se alguém estiver orando por você, por exemplo, como nessas pessoas, o seu cérebro pode estar fazendo o download dessas informações. Isso beneficiando a sua capacidade de tomada de decisão, expressão da emoção. Então, você consegue impactar o cérebro de alguém. Olha que importante isso. Você consegue colocar-se o dedo ali e ativar-se um e o outro. Então, orar por quem nos persegue e calunia é fantástico. Jesus falou também para nós, não julgueis para não ser julgados. Porque quando nós estamos julgando,
oposto aqui à oração, nós estamos nos vinculando a uma frequência de um comportamento menos feliz, e esse comportamento menos feliz que eu vejo no outro, eu estou em sintonia com ele, você está em sintonia com ele, e você reforça esse comportamento menos feliz em você. Você está carimbando o seu cérebro com esse comportamento, falando a grosso modo mesmo, carimbando com esse comportamento menos feliz. Agora, se você ora evocando o bem, então por isso ele falou, não julgueis para não ser julgados. Perdoai as ofensas 70 vezes, 7 vezes, cada ofensa, para que essa conexão com o outro seja uma conexão salutar, né? E esse é um aspecto importante. E para nós finalizarmos, nós vamos ver que a transmissão do sentimento também acontece. Já existem estudos que mostram que o coração emite campos biomagnéticos. Esses campos biomagnéticos emitidos pelo coração são da ordem de 10 mil vezes maior que o campo biomagnético do cérebro. E, conforme as emoções, esses campos assumem frequências específicas. No indivíduo sentindo afeto, existe uma combinação de frequências magnéticas emitidas pelo coração e se propagam, é possível medir a 7 metros de distância, segundo esses estudos aqui, os sensores mais modernos. Na situação de afeto, é uma combinação de frequência, de raiva é outra combinação de frequência. E isso é transmitido e comunicado à distância. Então, você está no café da manhã na sua casa, feliz, agradecendo por um novo dia, você sentindo isto, você está comunicando em volta da mesa para todo mundo. E todos estão comunicando os estados emocionais e de sentimentos que possuem também para você. Então, às vezes você está perto de alguém, sentado ao lado no ônibus, começa a se sentir mal e não sabe por quê. De repente, existe alguma comunicação acontecendo entre você e a pessoa, né? E esse campo biomagnético do coração, ele é interessante, que ele pode funcionar como um feedback, uma retroalimentação, porque o pensamento, sabemos que o cérebro é suscetível à indução magnética, e se o coração emite um campo magnético 10 mil vezes superior ao do cérebro, então ele tem um poder de indução magnética no cérebro. Se o coração processa esses campos magnéticos de tristeza, insegurança, revolta, amor, alegria, enfim, determinados valores, olha a espiritualidade entrando aqui, conexão, espiritualidade, física e o quê? Física quântica e o amor em ação, que é o nosso tema. Nós estamos aqui vendo que existem já instrumentos que conseguem mensurar isso tudo. Então, uma repercussão moral, podendo ser mensurada, nos leva a compreender que em estados de atenção consciente, num determinado sentimento, imagine sendo a gratidão, por exemplo, na gratidão, exemplo, gera-se um campo biomagnético correspondente às frequências que são as da gratidão. O cérebro vai ser induzido por um campo biomagnético de frequências modificadas, o que irá induzir uma qualidade diferenciada no pensamento. Mudou o pensamento? Mudou o padrão do cérebro, padrão mental. Mudou o padrão do pensamento? Modificou também a ação. Nova ação vai gerar resultados, reações novas diante daquilo que você visualiza e fortalece sentimentos mais nobres, confiança, mais alegria, mais amor, mais felicidade, né? E isso tudo que você está vendo aqui é um mecanismo importante. Isso aqui é que o Emmanuel diz em Pensamento e Vida. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade, olha só, um reflexo mental esboça a emotividade. Eu escolhi aqui a gratidão. Tem pessoas que vibram gratidão assim como um automático, né? Sem pensar, é um reflexo já. De tanto praticar gratidão, aquilo virou um reflexo condicionado nela. Então, o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina as palavras,
e as ações. E as ações, então, pensamento criando ações, pensamento está criando o destino. Olha os resultados. Tá? Livro Pensamento e Vida aqui em o primeiro capítulo, né, do livro Pensamento e Vida em um slide, praticamente, sobre a mente, né? O espelho da vida. A mente é o espelho da vida. Né? Então, olha só, o resultado é criado. Né? Então, a nova era, ela está aí para todos nós. É o momento de nós aplicarmos esse conhecimento todo que nós estamos tendo aqui. E conforme Allan Kardec traz no livro Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho, sobre a nova era, sobre o mundo regenerado, nós estaremos libertos das paixões desordenadas, isento do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que tortura. Então, tudo isso num padrão de planetário. A palavra amor escrita em todas as frontes, equidade presidindo as relações sociais, os direitos humanos. Então, nesse caso, lembramos da necessidade de superar as nossas ilusões. E como nesse exemplo de tirar pedras, seja em pessoas públicas ou não públicas, um exemplo que acontece ainda conosco, nós vemos Jesus com a mulher adúltera, e a mulher que é considerada adúltera, né? Ela foi quase morta, pena de morte em praça pública, até que Jesus, questionado, respondeu: aquele dentre vós que estiver sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Um momento de trazer reflexões grandiosas, modificando o ambiente mental daquela praça com uma pergunta: vibrações do Cristo gerando em todas as pessoas. Mulher, onde estão os vossos juízes? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Então, aqui, um padrão de moralidade, de ciência e espiritualidade, era a lei natural, era a lei social, perdão, apedrejar a mulher que cometesse adultério ali, em praça pública, era um processo, era a lei deles, era a lei. Então, aquilo era uma coisa normal, comum ali dentro. Mas Jesus apresenta uma lei, uma nova referência, a referência a partir da própria consciência, que foi o que ele fez os homens examinarem. E é isso que precisamos todos nós, examinarmos as nossas consciências antes de apedrejar as pessoas. E muito menos, e também examinar nossa consciência diante da nossa indiferença moral diante da dor de alguém. Porque muitos nos achamos religiosos, espiritualistas ou espíritas, mas não nos sentimos tocados de ir ao encontro da dor do outro e estender, por exemplo, a mão para o outro. Nas calçadas, nos hospitais, dentro de casa. Então, essa nova referência, lei como lei do amor, e o amor em ação acaba vindo a partir dessa referência na consciência onde moram as leis de Deus, repercutem também nas leis civis. Por isso o planeta veio se modificando ao longo do tempo, depois da vinda do Cristo, e aqui só para exemplificar, como aconteceu aqui no Brasil, leis que fundamentaram a escravização de seres humanos no Brasil, e toda a nossa sociedade e economia, ela traz sequelas profundas em tudo isso que foi construído. Nós vivenciamos as consequências no campo mental, na mente coletiva, de leis que foram trazidas há pouco tempo, estão proibidos de frequentar, por exemplo, as escolas escravizados ou pretos africanos que sejam livres ou libertos. Essa lei durou no Brasil até 1934, menos de 100 anos. Olha só como isso
repercute na mente de várias gerações esses aspectos. E o efeito social que isso trouxe. Negros não terão acesso às terras, ou moradia. Aqui, em 1850, isso perdurou por um bom tempo. Em 1858, o negro não é considerado como ser humano, mas sim acessório semimovente. E quantas crenças foram criadas baseadas nisso, inclusive, claro, a estruturação do racismo em si, a partir das leis civis, que geram uma influência muito grandiosa no comportamento, o que cria o nosso inconsciente coletivo, e muitos de nós, todos nós, fazendo download dessas informações no campo mental e agindo. Então, por isso, muitas vezes não se percebe o racismo estrutural, porque é como se não existisse, pelo menos no Brasil. Para muitos isso já passado. Então, estamos falando aqui de educação. Leis morais para a nova era. São leis antigas, mas repercutem ainda num comportamento moral atual em vários aspectos. E aqui, a lei dos vadios e capoeiras, né, era proibido pretos andarem em carreiras. Em 1890, de pós-libertação, foram, digamos, entre aspas, libertos da escravização, mas não podiam andar em bandos nas ruas. E quando o sistema carcerário brasileiro começou a encher e lotar, e está lotado até hoje. Então, isso aqui ainda nós trazemos para você como que as leis elas podem moldar o seu campo mental. E ele diz, em 1890, proibida a entrada de imigrantes africanos, né, no Brasil, um decreto, e, ao mesmo tempo, uma abertura para imigrantes europeus, e que receberam terras. Cotas para brancos, passagens, medicamentos, distribuição de terras, escola e ferramentas, uma lei número 9.081, você pode acessar essas leis também nos sites parlamentares, né, brasileiros, e que elas perdurou, se não me falha aqui a memória, até uns anos 70, esta lei. Então, assim, nós estamos falando aqui de o racismo estrutural a partir de leis civis, e esse racismo estrutural perdura porque é uma sequela grandiosa que estamos passando devido a essas leis civis. Toda a economia brasileira foi construída com base no racismo, então nós temos a situação social que estamos vivendo agora como sequela disso tudo, né? Muitos países europeus enriqueceram a partir da escravização também. E sem contar, é claro, muitos reis e rainhas de países africanos vieram para cá, tornando-se escravizados. Tudo tem as leis da natureza, as leis do Criador. Agora, nós temos uma coisa para fazer. Precisamos consertar isso tudo. É esse o meu convite. Consertar isso tudo. Porque as sequelas são desastrosas, como você pode ver no Brasil todo. E você, sendo espírita, tem uma responsabilidade muito grande, sendo cristão, sendo judeu, sendo umbandista, sendo candomblessista, sendo de qualquer religião de ordem oriental. Eu digo que você, com conhecimento sobre as leis da natureza, tem uma responsabilidade para a transformação disso tudo. E nós nos unirmos para melhorar nossas qualidades de vida. E mesmo embasados em Kardec, os espíritos dizem, nessa mesma linha de pensamento, que eu acredito. Eles dizem, na pergunta 930 do Livro dos Espíritos, é evidente que se não fossem os preconceitos sociais, pergunta Kardec, pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas? Que pergunta inteligente, né, de Kardec. Mas entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades
em consequência de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas? Olha que importante. E um aspecto da resposta, né? Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Olha que importante. Tem uma criancinha morando lá embaixo do viaduto com a sua mãe, com seus outros 3, 4 irmãos. Aquela criança nasceu ali, aquele espírito reencarnou ali naquele contexto. E aí ele vem e me diz, os espíritos, né? Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome, nem nas favelas. E eles vão além na resposta. Com uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só por culpa sua pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. E ele próprio também será melhor. Resultado do meio onde se acha colocado. Vocês estão entendendo aqui por que eu trouxe o racismo estrutural para você refletir? Está no meio. Existe um resultado, todo esse processo que nós vemos no Brasil. Não é de uma hora para outra que se altera, mas também não é com nenhum tipo de aniquilamento social. Nós precisamos aqui nos organizar socialmente. E aí fica a reflexão, qual o papel do Espiritismo nessa nova era? Então, tema também do nosso congresso, Espiritismo, Ciência e Ambiente. O meio ambiente está influenciando muitas mentes no presente como resultado das coisas que aconteceram. E agora é momento de andarmos as nossas mãos e empreendermos uma justiça e solidariedade conforme a lei do Cristo. E aí sim, a minha reflexão, qual é a missão do Espiritismo no século XXI? Qual é a tua missão? Qual é a minha missão? Qual é a missão do Espiritismo no século XXI? Fica uma reflexão para nós, sem pretensão aqui de responder exatamente essa pergunta, mas uma reflexão. Lembrando a todos que o Espiritismo, com filosofia espiritualista, ele veio com e é uma filosofia espiritualista, para justamente organizar nossos pensamentos, inclusive aqueles dogmáticos, mais dogmáticos dos nossos pensamentos, veio trazer fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos, e também isso nos conduz a essa atitude que Jesus trouxe. Nova era, eu vejo essa frase de Jesus sendo aplicada por todos nós, meus amados amigos e amados irmãos. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, por graça dai. A graça, por graça de Deus, pela graça, pela dádiva de reconhecer as dádivas que o Criador nos dá. Nós fazemos isso por graça também. Vai realizar um trabalho profissional, ainda que remunerado, façamos por graça. Esse dá de graça, o que de graça recebermos, segundo a minha interpretação, vai muito além do fazer um trabalho sem esperar, sem receber dinheiro por ele. Claro que se não sou eu que faço o trabalho, são os espíritos, não vou cobrar por aquele passe. Não vamos cobrar por uma cirurgia espiritual, mas estamos falando aqui da graça e expandir essa visão que Jesus trouxe. Por graça recebemos muito e podemos dar muito mais, eu tenho certeza disso. E aqui finalizamos esse nosso encontro delicioso de hoje com uma proposta, um convite de um projeto que fizemos um ensaio que deu muito certo aqui em São Paulo. Unidos, nós fazemos amor em ação com associações médico-espíritas, em especial o departamento acadêmico das associações médico-espíritas do Brasil e outros estados, em que estiveram em São Paulo para um evento de educação conosco, e uma atividade muito importante que eles vivenciaram foi de estar nas ruas de São Paulo
vivenciando o amor em ação, vivenciando o conhecimento deles com Jesus, com Cristo e um conhecimento profissional. Estudantes de medicina, acadêmicos de enfermagem, psicologia e de também outras profissões, atendendo pessoas em situação de rua em São Paulo, monitorados também, já por médicos formados, por nossa equipe Paz e Amor em Ação, que desempenha esse trabalho já há alguns anos, num local que é o Marco Zero, aqui de Marco Zero, a Fundação de São Paulo, né? Pátio do Colégio, onde foi fundado aqui por José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. Então, são jovens da Associação Médico Espírita que desempenhavam a função no departamento acadêmico, alguns já se formaram, mas eles trabalhavam o emocional, a conversa, o diálogo, além, é claro, de estar eventualmente fazendo um curativo, a médica e aqui o estudante de enfermagem, e o diálogo acontecendo, a oração, o sorriso e a troca de afeto. Mais do que o alimento que foi doado, a repercussão desse encontro de amor para todos é onde Deus se apresenta. Fica um convite. E quem desejar conhecer e desenvolver esse trabalho na sua cidade, entre em contato conosco, que será um prazer estar com você para isso. Funciona. Se nós formos a campo, funciona sim. É possível vivenciarmos a missão do Espiritismo de uma maneira um pouco mais ação na área profissional, na área ativa, social, na sociedade como um todo. Deixamos aqui o nosso grande abraço, a gratidão por você estar conosco, que possamos juntos cumprir essa missão do Espiritismo e que, para mim, a nova era e a missão do Espiritismo está cunhada nessa frase que Jesus deixou. Essa é a minha visão pessoal que eu divido com você, quando ele disse: que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Um grande abraço para você, gratidão infinita, nova era, era da esperança, era de oportunidades, era do amor, era da união, união de conexões, parcerias e essa revolução íntima no coração para nós construirmos uma planeta Terra regenerado. Meu contato está aqui para você. Caso tenham dúvidas ou perguntas ou quiserem conhecer os nossos trabalhos profissionais nesse campo e também fazer parte da Paz e Amor em Ação, fiquem à vontade, será uma honra recebê-los. Muito obrigado pela grande oportunidade de estar aqui com você. Um beijo no seu coração. Beijo no seu coração, né? Excelente congresso para você. Muito obrigado. Muita gratidão.